Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Vitória e a situação envolvendo, por exemplo, o Wagner Leonardo, que não foi só especulado em times do Brasil, mas também no exterior. Será que teria alguma chance, por exemplo, dele deixar o Vitória nesse meio da temporada, quando reabra a janela, né? Tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, quero comentar também com vocês sobre essa situação envolvendo, no caso, um volante que tinha sido especulado como alternativa para o Vitória. Até achei a posição dele, para falar bem a verdade, um setor que não estava sendo tão necessitado, mas que teve essa especulação e algum pessoal até viu com bons olhos essa contratação na época. E tem algumas atualizações importantes também, bem parecidas com a situação e o ponto que eu quero tocar aqui também sobre o Wagner Leonardo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória. Estamos bem perto dessa marca de 57 mil inscritos. Inclusive no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, falta aí um pouco menos de... deixa eu esperar carregar aqui. Exatos 30 inscritos para chegarmos a essa meta. Então você está assistindo aqui, não se inscreveu? Se inscreve aqui embaixo que dependendo de quando você clicar aqui, né, já vai virar os 57 mil inscritos. Contei com a ajuda de vocês. Então eu quero começar falando aqui sobre um volante que foi especulado bem na reta final aí da Série A, da janela para a Série A, né, do Campeonato Brasileiro, que foi o volante do Juventude, o Kaique Gonçalves, que tem boas atuações desde a temporada passada com a camisa do Juventude, onde tem então aí 28 jogos na atual temporada, jogando com a camisa do Juventude, jogador de 28 anos, que sinceramente acho que poderia sim ser uma alternativa, eu diria que antes do início da temporada. Por quê? Porque até na época quando teve essa especulação, no final daquela primeira janela, ainda do mês de abril, né? Eu até olhei assim e pensei, putz, mas o Vitória já tem várias opções para o meio de campo, né? Por exemplo, o Leonardo naquela altura nem tinha ainda estreado, porque não tinha começado a Série A e já estava se falando, por exemplo, na chegada de um volante. É claro, poderia ter alguma lesão, por exemplo, do William Oliveira, ou por exemplo uma saída de algum jogador, até teve um problema físico do Rodrigo Andrade e tudo mais, só que são tantos jogadores para essa função que eu não viria com a necessidade urgente de contratação para esse setor em específico. Acho que se fosse um meia de criação, mesmo tendo Daniel Júnior e até o próprio Jean Mota, faria mais sentido do que pensar em mais um volante, né? O Kaique Gonçalves, que estava por último no Ceará, onde jogou 40 jogos no ano passado, um gol e uma assistência, até que teve um bom desempenho, só que sinceramente, mesmo com as últimas passagens dele no Ituano, Água Santa e Portuguesa, o grande destaque dele mesmo tem sido nesses últimos jogos com a camisa do Juventude. Fez um ótimo campeonato estadual e tem começado a Série A também como titular, o Kaique Gonçalves. Então, só para você ter uma ideia, titular no último jogo no dia 28 de abril, 1-1 Atlético Paranaense e Juventude, jogou também na derrota para o Botafogo por 5-1, vitória diante do Corinthians 2-0, jogo contra o Criciúma, e aí o último tinha sido no Campeonato Gaúcho, né? Então já tem 4 partidas na Série A do Brasileirão. E mesmo que, por exemplo, hoje não faz sentido de buscar o jogador para esse setor, mas se no meio do ano, por exemplo, tem a saída de um atleta, uma venda de outro e uma lesão, aí eu acho que seria necessário a contratação de um volante, porém, como é um adversário direto para permanência na Série A, não acho que o Juventude teria interesse em negociá-lo com o Vitória, fora ainda de que quando ele chegar a 7 jogos, não tem como mais, né, você, por exemplo, se inscrever um jogador que já jogou 7 partidas com um clube numa divisão, os dois estão na Série A, e chegar, por exemplo, para esse ano. Mas para o ano que vem eu ficaria aí de olho como que vai ficar a situação do volante, 1,78 m, apareceu aí como um dos nomes especulados bem no final da janela. Eu trouxe apenas um vídeo, né, dele, até teve algumas outras atualizações, só que eu acabei esquecendo de trazer aqui no canal, então um tempo aí depois trazendo, mas deixando bem claro que eu acho que é muito mais provável ele seguir no Juventude e quem sabe não possa ser uma alternativa, por exemplo, para o ano que vem. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também para vocês da Máxima FC, patrocinadora aqui do canal, e eu quero mostrar aqui essas opções de R$500 em premiação até quinta-feira, tá, gente? Tá disponível aqui, ó. Como que funciona? Você faz seu registro pelo link aqui embaixo na descrição e lá funciona da seguinte forma. Eu vou deixar aparecendo aqui para vocês. Vem aqui nesse bolão gratuito, R$500 de premiação, só fazendo seu registro e dá o seu palpite para esses jogos que vai estar aparecendo aqui na tela. Nessa semana, mais opções tanto do futebol alemão quanto também do futebol francês. Por exemplo, acho que esse jogo aqui vai ficar 2-0, 1-0, por exemplo. Você coloca ali seu palpite e quem tiver um número maior de acerto, seja do placar exato, seja do clube de vencedor ou da diferença do saldo de gols no resultado final, você vai ficando na posição final no ranking. Então, por exemplo, vai ser não só R$500 para uma pessoa, e sim dividido para 10, 15 participantes. Então pode ser que você entre gratuitamente, acerte um determinado número de resultados, né? E ter ali uma premiação de R$80, 50, 25, que seja isso toda semana, de R$500 até R$1.000 de premiação
premiação gratuita lá na Máxima FC. Então já se registra aqui embaixo, fica de olho nessas promoções semanais e você se registrando ajuda bastante aqui no canal para a gente continuar esse projeto e não vai te custar nada, site bem confiável, muito tempo aí de mercado e ainda tem essa chance de você ganhar se você manja aí de palpite, o link tá aqui para vocês. Para terminar aqui, quero falar sobre o Wagner Leonardo e a situação dele no Vitória, né? Jogador que eu diria que mesmo com a sequência ruim dos últimos jogos, diria que também com azar na tabela do Campeonato Brasileiro, não é à toa que o Vitória já vai ficar com 2 jogos a menos, né? Antes do... agora já na quinta rodada, por exemplo, mas assim, é um jogador que tem recebido algumas especulações, principalmente quando a janela estava aberta. Entre eles teve especulações envolvendo o Flamengo, mas não foi confirmado, tá, o interesse do Flamengo. Porém teve sim do São Paulo e do Grêmio, que foram os times que estavam de olho nessa situação do zagueiro de 24 anos de idade. Foi comprado então por menos de 2,5 milhões na temporada passada junto ao Portimonense, valor baixo, próximo do que ele tem jogado e com certeza vale muito mais do que isso, eu diria que 15 a 20 milhões para ser um negócio interessante, chutando muito baixo, tá? Ainda mais se for, por exemplo, uma venda para o exterior, acho que seria um valor muito mais alto do que isso, dependendo, passando dos 5 ou 6 milhões de euros, 25, 30 milhões de reais. Por conta de algumas características, né? Zagueiro canhoto, 24 anos de idade e que tem jogado sim boas partidas nessa Série A do Brasileiro. Defensor que no ano, 23 jogos, 2 gols, já está até perto do número de partidas que ele fez no ano passado, né? Foram 35 jogos e 5 gols marcados, já que ele chegou depois do estadual para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acho que poderia sim ser uma alternativa para vários times aqui no Brasil, não para esse ano, porque ele vai chegar em julho, quando reabre a janela, na mesma situação do Kaique, lá do Juventude, já vai ter feito 7 jogos, então, na minha opinião, é um jogador que não garantiria 100% de certeza, mas tem muitas chances de ficar daqui para o final da Série A com Vitória. E mesmo que, por exemplo, o Wagner Leonardo, por exemplo, consiga manter o Vitória na Série A, ou, por exemplo, não consiga tal objetivo, acho que ele vai sair valorizado daqui para o final do ano pelas atuações que ele tem tido. Então, dependendo, é muito melhor vender ele, utilizar, né, essa técnica dele em si e ajudar no elenco por mais 8 meses, até o final, por exemplo, do Brasileirão, 7 meses, né? Já estamos quase no meio do ano. E aí, então, você, depois disso, tem uma valorização do seu atleta e vender, né? O melhor dos cenários para o mercado internacional, por um valor que eu falei, poderia chegar em 30 milhões de reais, não sei até que ponto, mas 4, 5 milhões de euros, acho que é um valor viável. E aqui no Brasil pode ser que apareça também algumas possibilidades. Eu acho que foi uma ótima negociação para todo mundo, né? O Wagner Leonardo conseguiu dar a volta por cima na sua carreira, o Vitória também tem um ativo bem interessante com um contrato até 2027. E você, como que você vê essa possibilidade? Você acha, por exemplo, que se fosse para negociar com um time aqui no Brasil, compensaria uma troca de jogadores? Que inclusive eu já trouxe até um vídeo aqui no canal, né, falando sobre essa possibilidade de troca, né? Por exemplo, o Flamengo, por exemplo, ou o São Paulo, enviar 15, 10 milhões, mais alguns jogadores nessa negociação. Enfim, já trouxe aqui algumas dessas possibilidades que vão estar aparecendo na tela final para vocês. O link da Máxima vai estar aqui embaixo na descrição, com essa premiação de R$500. Registro gratuito está aqui embaixo. E nos vemos aí numa próxima. Valeu!